Nós vamos no Patrulha do Consumidor começar hoje com um caso que é um espelho daquilo que pode acontecer, do risco que as pessoas, que os pais de alunos, que os alunos estão correndo, às vezes sem se dar conta. Presta atenção nisso. Esse caso é um alerta para muitos pais. A Paula tem uma filha que utiliza o transporte escolar, aquelas vans escolares, assim como milhares de crianças em todo o Brasil. O motorista desse transporte, dessa van, parou a van do lado oposto da rua, do outro lado da rua. Da escola, onde as crianças saem, né, da escola, vão pegar a van, e a filha da Paula, que tem apenas 8 anos, no caminho entre a van e a escola, foi atropelada ao atravessar. Nossa. Olha bem a gravidade da situação, porque só começou aí o problema. Entenda a história. A psicopedagoga Paula Vasconcelos procurou uma ajuda da Patrulha do Consumidor para um caso que envolve 2 prestadores de serviços essenciais para a filha dela: a escola e o transporte escolar. No dia 22 de outubro deste ano, ela foi à escola. Na saída, o tio Henrique parou o transporte, a perua escolar, do lado oposto da rua. E quando ela foi do carro, ele chamou, levou 3 crianças pela mão e as demais ele chamou do carro. Infelizmente, quando minha filha foi passar, ela foi atropelada. Apesar da gravidade do caso, a menina não foi socorrida na hora do acidente. No dia do acidente, o que a gente sabe, por relato da minha filha, e da pessoa que atropelou, que ele parou o carro, ele tentou prestar socorro, o tio Henrique completamente assim descontrolado, alterado, gritava que não era nada, que ele podia ir embora, que ele resolveria. Sabemos também que pelo rapaz que atropelou, que ele suspendeu a minha filha pelo braço, dizendo para que ela calasse a boca, que não tinha acontecido nada, colocou ela dentro do carro, fez entrega de 3 crianças e depois a trouxe aqui na minha residência. Imagine a cena, Celso. Eu abri o portão para pegar minha filha e ela toda ensanguentada, lavada de sangue, a boca completamente deformada, inchada, e ele dizendo que não tinha sido nada, que ela atravessou a rua. Agora, o que a gente não entende é como é que ela atravessou a rua se a responsabilidade dele é parar a perua na calçada da escola. A escola, por sua vez, diz que não tem responsabilidade nenhuma, sendo que a criança estava dentro da escola sob a segurança da escola. E o tio Henrique, ele não está fazendo por onde ajudar, ele está fugindo, ele não atende minhas ligações. A única coisa que ele me ajudou foi na primeira parte do tratamento, com R$700. O tratamento dela vai ficar em torno de mais de 20 mil, e não atende as ligações, não ajuda a escola. Diz que não é responsabilidade deles, porque eles não têm vínculo empregatício nenhum com os transportes escolares. Misteriosamente, quando o dia seguinte do acidente, o tio Henrique tirou o adesivo da escola adventista do capô do carro, E a gente está em busca de responsabilizar as pessoas, até mesmo para que ele não leve mais essas crianças para a escola, porque ele continua levando como se nada tivesse acontecido. E a minha filha está aí, perdeu 4 dentes definitivos, teve que colocar uma placa na parte superior dos dentes. A gente está tentando salvar 3 dentes, porque ela perdeu no momento do acidente, ficou 4 dias internada no hospital para fazer cirurgia e tudo. A escola não quis se responsabilizar, não quis ajudar. Eu já fui até a escola 2 ou 3 vezes falar com a direção da escola, passei os valores, passei a dificuldade que a gente está tendo com esse valor de tratamento. E o que eles me disseram foi que se eles fizerem alguma coisa, eles estão assumindo a culpa. Agora, eu pergunto para você, assim, o fato dela estar sob a responsabilidade da escola, a escola abriu o portão, não se importar se esse pirueiro escolar está pegando a minha filha adequadamente e fechar o portão e entrar, é responsabilidade deles. Eu acredito que é até um abandono de incapaz, porque se ela está sob a responsabilidade deles e eles abrem o portão sem visualizar se a pessoa que transporta a criança, que até então é responsável por eles estão responsáveis, está agindo corretamente, e eles não estão vendo isso. E essas crianças continuam da mesma forma. Eu fui várias vezes na escola depois do acidente
E vários transportes escolares, não só o que levava a minha filha, param do lado oposto. E está ficando por isso mesmo. Com a demora, né, não houve chance de salvar o dente dela. E a gente ainda nem sabe, né, se a gente vai conseguir salvar os outros 3. Então, assim, imagina a cena, eu e meu esposo em casa e vê-la chegar daquele jeito, né? Toda ensanguentada, gritando. Ela é muito vaidosa, ela perguntava se ela não ia mais poder sorrir. E eu não podia fazer nada porque eu não estava lá para proteger a minha filha. E ele agora age como se ele não tivesse culpa de nada. Ele não atende minhas ligações. Eu preciso de ajuda para o tratamento dela. E a gente não sabe para onde correr, porque eu não tenho condições de arcar com isso. A escola não me ajuda, o tio Henrique é um irresponsável, né, de ter deixado com que minha filha atravessasse a rua sozinha. E ele continua trabalhando, pondo em risco outras crianças, né, que estão indo com ele. Eu, sinceramente, o que eu quero é que ele pague por isso. Ele tem que pagar por isso e a escola, por estar sendo tão omissa. Celso, me ajuda, por favor. Eu gostaria que você que tem filhos pensasse nesse problema, se colocasse um pouquinho no lugar da Paula, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós que manda os filhos de van para a escola. A gente, a partir do momento que o filho sai de casa e entra dentro desse carro, a gente não sabe mais direito o que está acontecendo. Vai depender da responsabilidade das pessoas. Eu sei que a grande maioria das escolas, mesmo as particulares, não tem pelo menos um recuo, que dirá um estacionamento apropriado para que essas vans coloquem lá os alunos, descarreguem o que tem que descarregar ou recolhem os alunos para levar para casa. Eu sei que não tem. Mas não é por isso que o motorista da van vai agir com irresponsabilidade, expondo as crianças a esse tipo de situação. Atravessar a rua, aí a criança é atropelada. A criança é atropelada, agora, de quem é a responsabilidade? Quem são os responsáveis por isso? É a escola que sabe que isso acontece, que esse risco existe? É o motorista? É o tio Henrique? É a empresa de van? Celso Russomano. Muita gente fica preocupada porque tem filhos na mesma situação, correndo o mesmo risco. Aí as perguntas que eu faço, a Paula, que é a mãe, são as seguintes. Primeiro, como você tomou conhecimento desse transporte escolar? Aonde foi que você tomou conhecimento? Depois que você fez a matrícula da sua filha, né? Como é que você tomou conhecimento do transporte escolar? Na escola. Dentro da escola? Dentro da escola, eles entregavam um telefone através de panfleto, de cartão. E foi através daí que eu tomei conhecimento do transporte. Aí você pegou um panfletinho e tinha lá o telefone? O telefone dele, do tio Henrique. E com o logo da escola, tudo identificado. Uhum. Então, me senti segura em contratar o serviço dele, vendo que ele foi indicado pela escola. Estava dentro Mais da escola. Alguma coisa te chamou a atenção nos carros? A perua dele transportava vai e vem com o logo da escola adventista. Com o logo da escola adventista. No capô da escola adventista. Eu estou fazendo essas perguntas, Brito, porque uma coisa é você contratar o transporte escolar distante da escola, longe da escola, e outra coisa é você contratar o transporte escolar, né, dentro da escola. Oferecido pela própria escola. Então, se a escola permite que aqueles que fazem o transporte escolar se apresentem no interior da escola, usando, na verdade eles dão um calendário, isso é isso que você me falou? Calendário. Dão um calendário com o logo da escola e com o telefone dos prestadores de serviço. E nós temos a foto, olha aí, é essa daí, tá vendo? Transporte escolar, né? Educação adventista. Tá ali, ó. Ué, parece escola, que isso é o calendário... adventista, exatamente. Parece que a publicidade, enfim, é alguma coisa da própria escola. É uma parceria, né, entre a empresa de van, aí no caso do tio Henrique, e a própria escola. Não tem nada de errado nisso, mas é importante que a escola saiba o que está oferecendo para os pais. Esse é o primeiro ponto. Você falou bem, Brito. O segundo ponto é o seguinte. A responsabilidade em relação à criança, até a entrega da criança, é da escola. Agora, vamos lá. A escola entrega uma criança, de acordo com o relato da Paula, e a Paula tomou conhecimento disso através de depoimento de outras pessoas, de que a escola entrega a criança na mão do pirueiro e este
carrega 3 crianças, foi isso que aconteceu? Isso, Carrega exatamente. 3 crianças na frente e diz para as outras virem atrás, em vez de fazer o contrário, já que elas não estavam de mão dada, fazer todas as crianças darem a mão, já que vão atravessar a rua, que está errado, elas deveriam embarcar na van do lado, a calçada do lado da escola e não atravessar a rua, até porque a escola deveria manter, né, o pessoal uniformizado da escola, como muitas escolas fazem, para fazer a travessia dessas crianças de um lado para o outro da rua. Ele chama do outro lado, a escola libera, não fiscaliza que a criança está atravessando sem estar de mãos dadas, sem estar acompanhado de um adulto, uma criança de 8 anos de idade. Agora, o que é mais grave nessa história, e o que me deixa mais indignado, é ouvir o depoimento de que, quando houve o atropelamento, a pessoa que atropelou, o rapaz que atropelou, como é o nome dele? Gilson. Quis socorrer. Ele prestou socorro. Ele quis, só que o Tentou. tio Henrique não deixou. Isso. Mas Aí o o tio Henrique, chamado tio Henrique, que na verdade chama-se Henrique José da Cruz, ele não deixou. E ele, de acordo com os relatos, ele mandou o atropelante embora. Vai embora, sai daqui. Diz que ele pegou, é verdade, se eu estiver mentindo, por favor me corrija. Diz que ele pegou o dente da sua filha no chão e enfiou dentro do bolso. Enfiou dentro do bolso. O Henrique. Isso, exatamente. E ele levou para o hospital? Não. Ele não Ele socorreu. podia ter salvado o Fez dente o quê, então, dela. garota? Ele entregou mais 2 crianças em suas residências e minha filha sangrando dentro do carro. Depois ele levou para minha casa. Gente, Ele peraí, não você tá soube- brincando que Não. uma criança foi atropelada de 8 anos na frente da escola. Aconteceu um acidente, a menina tá sangrando. Ele Perdeu o devia dente. imediatamente levá-la a um pronto-socorro. Não, ele não Ou deixou Isso é o uma cara que regra atropelou, básica né? para qualquer pessoa. Chama uma ambulância, alguma Exatamente. coisa, mas colocar ela e levar Ô, as Ana, outras crianças embora resumindo antes, o que espírito absurdo. da coisa, esse senhor, esse tio Henrique, o que aconteceu? Ele não soube avaliar a situação, não deu prioridade à coisa certa, que era o socorro a essa criança que foi atropelada, e dentro desse contexto, ele acabou se omitindo de dar o socorro. Agora, se ele fez isso de uma forma consciente ou não soube simplesmente avaliar a situação, aí é coisa para a polícia realmente investigar. ouvir o Brito, depoimento. é mais Ela tava grave ainda. ensanguentada. Ele foi fazer um boletim de ocorrência e disse que o condutor do veículo que atropelou se evadiu do local. E ele assinou o boletim de ocorrência que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ele assinou o boletim de Aí ocorrência, eu pergunto- escondendo o que aconteceu, porque a responsabilidade era dele. A responsabilidade em relação à criança era dele. Ele assinou o boletim de ocorrência dizendo que o outro se evadiu do local, Mas como é que- responsabilizando o outro. Mas ele tentou como é que passar a bola chegou ao adiante. conhecimento de vocês que a pessoa que atropelou sua filha se chamava Gilson e quis prestar socorro, porém o dono da van, da Bíblia, não deixou? Quando ele chegou em casa com a Júlia, ainda não estava tão inchada a boca dela, né? Que ele foi inchando e sangrando. E eu perguntava, o que aconteceu? E ela falava assim pra mim, não, mãe, o tio atropelou, mas ele quis me ajudar. O tio que me A sua atropelou. filha falou Ela isso? falava, o tio Ela quis falava me que a pessoa que atropelou, chamando de tio, É. né? Que não era o tio tio da de van, respeito Isso, é o jeito chamar. dela. o jeito de ela falar, que o rapaz que atropelou queria ajudar. Queria ajudar. Aí quando ele viu que ela me falava isso, e ele estava lá na frente da minha casa, aí ele falou assim, não, mas ele foi embora, não tem necessidade. E eu olhei para ele assim e falei, como não? A gente pegou, colocamos no carro, fomos levar para o hospital. Aí ele nos acompanhou até o hospital e chegou... Até aí, olha, até aí ela não sabia que a filha dela estava com uma fratura do maxilar. Fratura do Então, maxilar. por isso uma coisa tinha que- perdido... 2 dentes entraram para dentro. o céu da boca. Né? Os 2 dentes foram parar no céu da boca, eles tiveram que ser puxados para baixo. E um perdeu e estava no bolso do Henrique, ele devolveu o dente. E aí, quando a médica a bucomaxilo avaliando a situação da Júlia, e ela perguntou, tá aí o dente? E aí ela fazia assim, ó, pra mim, que ela já não falava. Aí eu, tá com o tio Henrique? Ela tá. E aí eu corri lá fora na emergência, pedi pra ele, falei, tio Henrique, cadê o dente? Aí ele,
Eu deixei lá no carro, botou a mão no bolso assim e veio com o dente todo sujo, Nossa, de agora ele gacha. só te acompanhou porque ele já tinha levado todas as crianças em casa. Ainda, então, como ainda ela ficou foi a crianças última, dentro do carro ainda. Ainda Se ficou. ele tivesse corrido com essa criança, A médica falou que... ela teria salvado o dente Teria dela. Uma salvado coisa que tudo. me chama muita atenção, desculpa falar isso assim, quem trabalha com criança, no mínimo deve saber como prestar um socorro. Exatamente. Numa situação como essa, uma forma emergencial é ou socorrer se a criança está andando, mas o que não é recomendado em caso de atropelamento, remover a pessoa e chamar uma ambulância, primeira coisa. Isso é o que a gente aprendeu, eu já escutei isso diversas vezes, do corpo de bombeiros, pessoas que dão curso de primeiros socorros. Exatamente. Bom, colocou na van, primeira coisa, leva direto para o pronto-socorro. Ou chamasse uma viatura do corpo de bombeiros, ou SAMU, ou uma SAMU. ambulância que Exato. socorresse na hora. Agora, e o pessoal da é um escola? Socorro absurdo. imediato, porque você não sabe se tem traumatismo craniano. A menina pode estar Exatamente. andando, pode estar falando, mas e dentro do corpinho dela? Ela podia estar com Com hemorragia. uma hemorragia, Agora, exatamente. eu queria saber da Paula, na hora do atropelamento, por exemplo, o pessoal da escola, os professores, não saíram para ver o que estava Não, acontecendo? até foi o Gilson me conta, né, que é o rapaz que atropelou, fala que não tinha mais ninguém. Ele falou, foi muito rápido. O tempo que ela saiu e já mais não tinha mais ninguém, o portão estava fechado. Agora, nesse caso, Celso, por exemplo, para fazer essa cirurgia, para bancar essa cirurgia que ela venha ter que fazer na boca, seria o condutor que teria que pagar, a escola ou o tio Henrique? Bom, em primeiro Quem seria lugar, o culpado? a pergunta é a seguinte. O condutor do veículo estava em alta velocidade? Primeira pergunta. Segundo, existem faixas de travessia, já que tem uma escola ali, deveriam ter faixas de travessia? Ela estava atravessando na faixa, né? Os responsáveis da escola de um lado e o dono da perua, ou seja, da van de transporte, que é o chamado Henrique, eles estavam cuidando da criança, porque as responsabilidades são de todos aí, de todos. Dependendo da situação. Pode ser que a criança tenha saído correndo porque o Henrique disse para ela correr e o condutor não tivesse em alta velocidade. Pode ser que isso tenha acontecido. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. O que a gente sabe é que o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. Diz que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. A escola é um prestador de serviço, o transporte é um prestador de serviço, eles tinham responsabilidade em relação à guarda da criança e à segurança desta criança e erraram quando falharam com isso. Nesse caso, civilmente falando, a responsabilidade é dos dois. A escola, junto com o transportador, que foi contratado a partir de uma entrega de um folheto dentro da escola, que usava o logotipo da escola na sua van, tem responsabilidade na esfera civil. Ou seja, de cuidar, de tratar, de pagar todo o tratamento dessa criança. A delegacia de polícia vai apurar se o condutor, né, agiu com negligência e se ele praticou lesão corporal de natureza grave e vai ser responsabilizado criminalmente. Mas civilmente falando, a responsabilidade é de quem tinha a guarda da criança. Portanto, eu gostaria de ligar, em primeiro lugar, para o Henrique, que começou ajudando, dando R$700 no primeiro momento. Isso. E você nem tem dinheiro para cuidar da sua filha Não e tratar o valor que vai ser necessário ser pago. E depois abandonou, não atende mais o telefone. E eu quero ligar também para a escola, só avisando vocês que estão nos assistindo, que eles não sabem que a gente vai ligar, mas a gente vai ligar, por favor, Bruno. E a gente está ligando, enquanto a gente está ligando lá, a produção está ligando, eu só quero dizer que nesse tipo de situação, você que é pai de aluno, ou a própria escola, enfim, quem estiver ali nas proximidades de um local onde aconteça algo assim, tem que ligar para 193, Corpo de Bombeiros, e 192, que é o do SAMU, tá? Para atendimento de emergência. Vamos ver agora se o Henrique ou a escola atendem a gente. Nós estamos ligando agora para o Henrique, ele não sabe que a gente está ligando para ele, para saber quais as providências que ele vai tomar. Agora, Celso, esses R$700 que ele deu, como que foi? Foi um acordo que ele fez com você? Está caindo no caixa postal. Foi Vamos algum tentar outro acordo, número. Paulo, que ele fez com você? Como que foi? Eu que fiquei ligando, porque para o início já do pós-cirúrgico eu precisava de R$900 e eu não tinha. Então eu ligava para ele, ele não me ajudava, não queria atender e tudo. Aí o Gilson deu a metade
O atropelador. O que atropelou. Isso, e ele acionou o seguro dele, do carro. Esse Gilson é pai de aluno? Também estava pegando criança? Não. Como que Ele você trabalha chegou em até frente. ele? Como que você chegou Na até o verdade, Gilson? ele, né, devido à situação, eu acho que ele ficou incomodado Ele que com se apresentou? tudo e ele foi até a escola. Olha que legal. Aí Quer falou, dizer, ele não fugiu, ele Não. atropelou, Aí mas todo- pelo menos ele isso. tentou dar uma assistência Isso ali. justifica desde o começo que ele quis prestar socorro. Claro. E ele foi impedido disso porque seria uma testemunha, né? Você vê a preocupação dele de saber o estado da criança, foi à escola, se informou com quem de direito para chegar nos pais, para ele se apresentar aos pais. Ele não está fugindo. Esse é o telefone da escola, que também não está atendendo, mas eu acho que Vamos conversar com a escola. Assistindo mais um pouquinho, Se a gente vai dar não certo. conseguir, a gente vai até lá, não tem problema Claro. nenhum. Agora né? você vê, Celso, a responsabilidade tem que ser dividida, fracionada entre Sua todos chamada está esses... sendo encaminhada para a caixa postal. Nossa, é celular a as escola? pessoas Esse é o da e a escola, engraçado, a escola caindo na caixa postal. Colégio Vamos Adventista ligar. do Campo Limpo. Uma coisa que me chama muito eles atenção. têm, eu conheço inclusive a escola adventista, eles são uma escola séria. Me estranha. É escola me estranha. particular? É escola particular. Me diga uma coisa, em algum momento, depois do acidente, quando você explicou para a escola o que estava acontecendo, as condições de vocês, eles quiseram ajudar, por exemplo, deixando a mensalidade do colégio para vocês não Nada. terem que pagar, alguma forma, enfim. Já que aconteceu ali na frente... Pra dar um conforto, né? Exatamente, alguma Nada. coisa. Isso é possível ser pedido, Inclusive, Celso? foi dia 22 de É possível dezembro. mais do que isso, né? É possível o pagamento de indenização. Eu tô pensando no mínimo A aqui Paula já. paga com muito sacrifício essa escola aí. Quanto custa a escola por mês, se eu posso perguntar? É R$477 eu pago mensal. Não é uma É escola. uma escola, Mais, obviamente, e mais o particular, né? transporte escolar. Mais o transporte escolar, que é 120. Quer dizer, ela paga com muita dificuldade isso para que a filha tenha uma escola de melhor qualidade. Que, de fato, a escola é boa. A gente aqui não está discutindo a escola, do ensino. o ensino. Nós estamos aqui discutindo a responsabilidade dos funcionários da escola que deveriam ter o cuidado de não fazer o que nós vimos aí no vídeo, nós vimos no filme. Crianças atravessando a rua de um lado para outro para embarcar nas vans que estão do outro lado da rua, sem absolutamente ninguém da escola para prestar esse serviço, para acompanhar esse serviço. Se abre a porta da escola, aí tem que se responsabilizar pela saída do aluno. Esse é o telefone do Henrique que está tocando agora. A escola não atendeu, agora vamos ver o Henrique de Encaminhada novo. para a caixa postal. Olha aí, Tá na nós estamos caixa vendo, postal. estamos vendo as imagens aí Ô, da, Celso. da frente da escola, olha aí. E, É uma muvuca. uma bagunça na hora da saída. local bem né? movimentado, pelo jeito. Aliás, E aí, olha, deixa eu transporte fazer uma escolar. observação. É uma muvuca como é uma muvuca na frente da maior parte das escolas desse país. É claro que em cidade de São Paulo tem o trânsito maior, fica pior ainda. Eu acho que tem que ter fiscalização. A prefeitura, os órgãos competentes têm que ficar de olho e evitar que isso aconteça. Ao invés de ficar investindo em faixa de ônibus, em monotrilho, que leva anos para ficar pronto, atrapalha pra caramba durante a obra, por que não fazem uma coisa em tese mais simples, que é dar condições nas escolas para que esse tipo de situação não venha a acontecer? Fazer recuo, construir estacionamento, não sei, alguma solução tem que ter. É fiscalização em primeiro lugar. Vai deixando aí a criança é atropelada, corre risco. Por falar em fiscalização, enquanto a gente está telefonando para a escola e também para esse dono de van aí, eu vou ainda nessa área da fiscalização mostrar o seguinte. O Celso Russomano, ele vai para todo lado. Onde tem problema, o Celso Russomano está indo atrás para resolver. Ele vai agora fazer uma prestação de serviço sobre combustíveis. Se ligue, agora vem viagem aí. Vai para a praia, vai para lá, vai lá. Aí o carro não funciona. Por que será? Às vezes não é problema do carro, é do combustível adulterado. Você sabe que, infelizmente, existe muita gasolina adulterada. E a gente não vê quando vai abastecer. Só vê o cartãozinho saindo lá a grana. E o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM, ele tenta fiscalizar e defender o consumidor. Então, enquanto a gente está ligando para a escola e para o motorista da van, vamos ver essa blitz que o Celso Russomano acompanhou. Hoje a Patrulha do Consumidor vai às ruas para orientar você como se proteger do combustível adulterado e da adulteração na quantidade também. Nós estamos acompanhando uma viatura
do IPEM de São Paulo, que é conveniado com o Inmetro, que vai fiscalizar as bombas dos postos de gasolina. Nós vamos mostrar para você como é feita a adulteração e como você deve se proteger. A equipe do Instituto de Pesos e Medidas chega ao primeiro posto. Para evitar que eventuais artifícios mecânicos sejam desativados, a abordagem dos agentes é imediata, sem aviso prévio. Porque geralmente o que acontece é que durante a fiscalização alguém age por controle remoto ou por outra forma e verifica, ou seja, realinha a bomba, quer dizer, eles já estão correndo aqui, olha, esse posto de gasolina já foi autuado, e eles estão correndo nas bombas aí para fiscalizar, olha. Aqui eles vão fazer uma fiscalização para ver se a bomba está ou não adulterada. Esse posto já foi fiscalizado, né? Já foi. E vocês pegaram a adulteração? Sim. Então, agora eles estão enchendo esse... É um volume? É um padrão meteorológico. Quanto cabe aí? 20 litros. 20 litros. E aí os 20 litros que cabem aqui tem que bater com o que está aqui. Se tiver errado, está adulterado. Tá. Estamos aqui acompanhando 9 litros, 10 litros. Quando chegar a 20 litros tem que estar cheio aqui. Essa outra bomba também está sendo fiscalizada. Vamos ver aqui, ó. Outra bomba ali. Pegaram outra bomba ali? Não. A medida tá ok. A primeira medida deu ok. Deu ok aí a bomba? Olha aqui. Essa bomba aqui deu certinho o padrão. Ou seja, 20 litros lá é exatamente o que está aqui. O IPEM está voltando nesse posto de gasolina porque já foi constatada adulteração aqui nesse posto, né? O posto teve as bombas lacradas e eles estão voltando para ver se o posto agora está cumprindo a obrigação. Por enquanto está tudo em ordem. A primeira medição deu correta. Vamos ver agora as outras bombas, vamos ver e no final a gente vai fazer uma avaliação interna da bomba, dos componentes eletrônicos, placa, sistema de lacração, ver se está tudo correto, se não teve nenhuma adulteração. Essa rapidez de vocês na chegada do posto e na verificação das bombas é porque se vocês não fizerem isso com muita agilidade, eles têm mecanismos, inclusive no computador ou através de controle remoto, para voltar a bomba ao natural? Por experiência, já tivemos vários fatos que a pessoa usava o computador, um telefone celular, um botão para desligar a fraude. Então o que a gente faz? A gente chega no popular cavalo doido e cada um pega uma ilha e tira uma medida. Se a primeira der errada, mesmo que ele desligue o equipamento que frauda a bomba, a gente sabe que já tem alguma coisa. Então a gente já vai com a certeza que tem alguma fraude na bomba. Tá? Já aconteceu de a gente tirar a primeira medida da 1 litro de erro e as outras bombas darem corretas. Ali, eles já estão ali, despejando de novo no tanque de combustível do posto de gasolina os 20 litros e me parece que depois da autuação que esse posto sofreu, está tudo em ordem por enquanto? Por enquanto, sim. Nenhuma bomba adulterada? Nada. Olha, dessa vez parece que o posto está em ordem, inclusive eu vou conversar até com o dono do posto de gasolina. Está tudo em ordem aqui no teu posto, né? Tudo bem? Está tudo em ordem no posto, até o presente momento? Até o presente momento, espero que esteja, né? As aferições têm que ser feitas mesmo, porque tem muito posto aí que faz sacanagem mesmo, inclusive até com adulteração do próprio produto, né? Misturam água no álcool, misturam químicas na gasolina, então... Solvente de borracha? Solvente de borracha, precisa correr atrás mesmo. Eu acho que a fiscalização tem que estar em cima. E isso que o Inmetro fez, eu acho que é o certo. Chega de supetão, já vai fazendo a aferição, sem que o cara perceba, porque aí pega os erros dos caras. Celso Russumano também aproveitou a fiscalização para fazer abordagens educativas aos consumidores. A dica para você é o seguinte, para todos que estão nos assistindo. Primeira coisa, toda vez que você for abastecer o carro, desça do carro. Saiba exatamente quantos litros cabe no seu veículo. Porque às vezes você, por não sair do carro, você não pode conferir se o valor que está na bomba é o mesmo valor que está anunciado na publicidade. Às vezes está anunciado na publicidade um valor barato para o combustível, quando chega na bomba eles estão cobrando outro preço. Aí você vai fiscalizar, geralmente é bom você deixar o seu carro ficar quase sem combustível e encher o tanque todo e verificar se a quantidade de combustível na bomba é a mesma que está no manual de instrução do seu carro. Se isso acontecer, você não está sendo lesado. Agora, se não acontecer, você pode estar sendo lesado, né?
É, verdade. Aprendeu? Aprendi. Valeu? Valeu a dica. A próxima vez você desce do carro, vê o que eles estão fazendo para você não ser lesado. Tá certo. Tá bom? Abraço, viu? A equipe de fiscalização do IPEM segue para mais um posto de combustíveis da capital paulista. E a patrulha do consumidor acompanha. Nós estamos chegando em mais um posto de gasolina aqui para verificar a adulteração de quantidade. Antes de avisar qualquer pessoa aqui no posto de gasolina, eles já estão saindo para fiscalização. Vão na bomba direto e começam a fiscalização para saber se o posto de gasolina tem ou não adulteração. Vamos lá. Nas bombas, os agentes procuram os dois tipos mais utilizados pelos motoristas. Mas, para a surpresa da equipe, no local não havia gasolina. Não tem gasolina? Não tem gasolina no posto, é isso? Segundo informações, não tem gasolina no posto. Não tem gasolina em bomba nenhuma, é isso? Mas nós vamos checar se não tem mesmo. Tá dizendo que não tem gasolina no posto, em bomba nenhuma. De fato, eles tentaram aqui e não conseguiram. Pode ser. Não tem gasolina no posto? E nenhuma bomba? E nenhuma bomba tem gasolina? Bomba, só tem. O que? Tá faltando? Ixi, acabou. Era pra chegar hoje de madrugada, acho que o patrão não mandou. Aí ficou sem gasolina? Ficou sem, desde de manhã, desde ontem de madrugada. Tá bom? Por isso é que eles não estão conseguindo fazer a fiscalização, não tem gasolina nos tanques, então vamos partir para outro posto de gasolina. Daquele outro lado lá, nós temos um posto de gasolina, daquele outro lado. Aquele posto de gasolina está lacrado, foi lacrado pela Secretaria da Fazenda, não é isso? Por adulteração, né? Aí no caso no fisco, né? Vários problemas de adulteração e outros problemas, e foram arrancadas as bombas dele. A Fazenda veio, retirou as bombas do posto e levou para o depósito deles. Olha lá, não tem bomba nenhuma, o posto está fechado, como vocês podem ver, porque houve aí, existem vários tipos de adulteração, né? Existe fraude contra a ordem tributária, ou seja, o não pagamento de impostos, existe adulteração do combustível, com combustível chamado batizado, com solvente de borracha ou outro qualquer produto, às vezes uma quantidade maior de álcool do que deveria ter. E existe também a adulteração na quantidade. Pois é, essa a gente já explicou para vocês. Se a quantidade não bate, você está sendo lesado. Aqui foi fornecido 20 litros de combustível, tá? Na nossa medida de volume. Você observa que deu mais 40 mililitros em favor do consumidor, tá? Mesmo se fosse contra o consumidor, estaria dentro da tolerância, que é de mais ou menos 100 mililitros. Ou seja, essa bomba está correta. O fornecimento de combustível aqui, o que o consumidor está pagando, ele está levando corretamente. Satisfeitos por não encontrarem nenhuma irregularidade, os fiscais seguem para outros estabelecimentos na região central. A expectativa do IPEM é inspecionar cerca de 500 postos com suspeita de irregularidades. As punições vão de multas até o lacramento do posto. Fique ligado, se você colocar gasolina em algum posto e seu carro sair tossindo por aí, é sinal de que essa gasolina não é boa. E na conta, principalmente, no que a bomba está mostrando, no que veio para você assinar, às vezes golpe de cartão de crédito, tem de tudo. Tem que ficar antenado, principalmente nessa época em que muita gente vai sair de férias, vai pra praia, vai viajar, que bacana. Mas abra o olho, amigo, bomba também. Vamos lá as bomba dicas. Bomba também. As dicas, Vamos lá as dicas. Isso é importante. Em primeiro lugar, vai abastecer, veja se o posto tem bandeira. Aquele posto que não tem bandeira, não tem nome, não tem nada, você já começa a desconfiar. Por que alguém está se escondendo atrás de nenhum nome? Então, primeiro ponto. Segundo, abasteça geralmente no mesmo posto de gasolina e peça nota fiscal. Porque, Brito, às vezes o carro tosse, como você falou. Mas às vezes a sensação é outra. Quando é acrescentado solvente de borracha na gasolina, a octanagem da gasolina fica maior e o carro rende mais. Como se tivesse tomado uma droga o carro. Exatamente, o carro fica... uma droga. Você fala, puxa, que gasolina bacana, meu carro tá andando mais, vou abastecer nesse posto. Sabe o que é? Ele tá pondo solvente de borracha. Vai criar uma crosta em cima do pistão do seu motor e vai fundir o motor. O carro vai andar mais, fundir o motor, vai mas por um período menor.
Por isso eu digo, pega a nota fiscal, guarda, né? Porque se amanhã você tiver, o seu mecânico abrir o carro e disser, olha, isso é gasolina adulterada, e o mecânico mata na hora. A hora que ele vê a cabeça do pistão, ele vai dizer, a gasolina estava adulterada. Você tem as notas fiscais, você vai no posto de gasolina e ele vai pagar a conta. Tem que guardar da sempre. sua retífica, sempre, né? É um cuidado que você tem. Aí esses outros cuidados que a gente colocou na reportagem, veja se a quantidade de litros é aquela que está dentro do seu carro, né? E a Ana fez uma pergunta para mim interessante. Mas espera aí, mas como é que eu não posso deixar o tanque esvaziar totalmente? Vai parar o carro, não é verdade? Foi uma dúvida. Eu falei, mas como é que eu faço para saber exatamente se o tanto que eu tenho dentro do meu tanque é correspondente com aquilo que está no mostrador da bomba? Bom, então você quando vai abastecer o carro, deixa chegar na reserva, né? A reserva, de acordo com o teu manual de instrução do teu carro, você vai pegar, tem lá 5 litros de reserva, 10 litros de reserva. E o resto vai ter que ser acrescentado. Então, se você tem 65 litros, 5 de reserva, se você encher o tanque, vai dar mais 60 litros. Se não está dando, você está desconfiado, você não vai ter certeza, você entra em contato com o IPEM, né? Nós temos o telefone do IPEM para você, está no ar o telefone do IPEM. O IPEM vai para fiscalização. Você pode denunciar o IPEM, pode denunciar a Agência Nacional do Petróleo. Só para ter uma ideia, foram fiscalizados 115 postos em São Paulo. São 1.682 bombas regulares, que estavam em ordem, 1.631. Irregulares, 51 bombas. Número de autuações, 6 postos foram autuados em São Paulo por irregularidade. A multa chega a R$70 mil e o IPEM só pode te defender se você denunciar. Se você não denunciar, o IPEM não pode te defender. Então, parabéns ao IPEM pela ação chamada Operação Bomba Medidora 2013. Parabéns pela operação. Outra bomba prestes a explodir a qualquer momento pode ser o seu caso da van escolar que leva o filho do senhor, da senhora para a escola todo dia. Você que é pai e mãe, já parou para prestar atenção? Quem é o motorista, como é que funciona o serviço, como é que eles deixam as crianças na escola, se tem que atravessar a rua? Porque a Paula, que está aqui com a gente, teve uma surpresa horrível quando ela ficou sabendo que a filha foi atropelada ao atravessar a rua, porque o motorista, pelo jeito, não era cuidadoso, foi negligente e várias crianças atravessando, um carro atropelou a filha da Paula. Então, quando o e até agora nem o Henrique, o tio Henrique, que é o motorista da van, e nem a escola nos atenderam. Mas aqui a gente não desiste fácil, não. Exatamente. Só acrescentando o que o Brito falou, o motorista que ele cita é o motorista da van, que deveria ter pego essa criança de mãos dadas, atravessado a rua, já que ele não colocou a van do lado da calçada da escola, né? E atravessado com essa criança para evitar que ela fosse atropelada. Não, ele largou a criança e disse do outro lado da rua, vem, pode vir. E ela foi atropelada com 8 anos de idade. Quebrou o maxilar, perdeu um dente, os outros 2 estão com risco de perda também. O dente da frente, o primeiro dente ela perdeu. Imagina uma menina com 8 anos de idade que vai crescer e só vai poder fazer um implante, só vai poder resolver o seu problema aos 17 anos de idade. Aos 17. Até lá ela vai ter que ficar com uma falha de dente por causa da irresponsabilidade de um profissional, ou de mais de um profissional, porque a escola também é responsável. E nós estamos tentando falar com a escola adventista. Bom, enquanto a gente tenta essas ligações, a Paula vai continuar com a gente aqui, a gente não vai desistir. Eu quero aproveitar e falar de um outro caso que também envolve uma mãe. Olha só, é o caso da Marta. Ela esteve aqui na sexta-feira passada. Bom, a Marta mandou o brinquedo do seu filho para consertar na fábrica. Até aí, tudo bem. Mas, além de não consertarem, eles não deram até agora nenhuma previsão de devolver o produto. O Celso entrou no caso, tentou um acordo e hoje a Marta está de volta. E nós vamos saber se esse caso vai ter ou não uma solução. Só que antes vamos relembrar os detalhes mais importantes dessa história. Acompanhe. A dona de casa, Marta Mendes Pereira, presenteou o filho Ulisses com um brinquedo que ele queria muito ganhar.
O produto custou R$ 399, mas com poucos dias de uso apareceram defeitos. A personalidade dele tem que mudar de 15 em 15 minutos e o nosso bichinho não mudava, permanecia na personalidade ruim. Ele abria os olhos dormindo, ele acordava de madrugada com a gente, né? Ele acordava, fazia barulho e assustava a gente e o meu filho principalmente. A Marta, então, tomou as primeiras providências para resolver o problema. Ele já foi para a fábrica 2 vezes, já troquei na loja. Há um mês atrás, ele está na fábrica e a fábrica só me manda e-mails e não resolve o problema. Para piorar a situação, a consumidora não consegue contato por telefone. A Hasbro não tem nenhum telefone de atendimento ao consumidor, só o e-mail mesmo. E eu acho isso muito ruim para o consumidor, porque a gente não tem por onde correr, né? Para onde correr. Como a situação envolve uma criança, a mãe demonstra uma preocupação muito pertinente. Porque o meu filho, ele está assim, ficando triste. A única coisa que sobrou foram os acessórios dele. Ele chega em casa, olha para os acessórios e fala: mãe, eu quero o meu brinquedo. Não é possível. Eu ganhei o Furby em agosto, que foi o meu aniversário. E eu tô muito triste, porque isso foi a única coisa que sobrou dele. E eu tenho a mochilinha dele, os óculos, e eu não tenho ele. E até agora já tá chegando o Natal e eu não consegui brincar com ele ainda. Ao vivo, no palco do Programa da Tarde, Celso Russomano entra em ação. O que a Marta reclama é de que ela não consegue falar com a fábrica, tem que falar por e-mail. E essa história de não ter um serviço de atendimento ao consumidor fere o Código de Defesa do Consumidor, fere o decreto que regulamenta o Código de Defesa do Consumidor. Alô, quem está falando? Ana. Boa tarde, Ana, é o Celso Russomano, tudo bem? Oi, Celso. Tudo bom? Ana, nós estamos ao vivo para todo o Brasil aqui pela Rede Record Televisão. Celso, então, explicou o caso para a atendente, que direcionou a ligação para o responsável pelo atendimento ao consumidor. Enquanto aguardavam, a consumidora Marta e os apresentadores conversaram sobre as características do brinquedo. A primeira vez que deu o problema, ele ficava só com as mesmas frases, falando as mesmas coisas, não mudava? Exatamente. E ele, depois o olho dele abria e não fechava mais, começava a travar. O segundo não cantava, não dançava quando a gente cantava, quando tocava uma música. São inúmeros defeitos. E a publicidade aqui fala umas coisas que qualquer pessoa se apaixona pelo bichinho, né? Você vai ficar impressionado quando conhecer o Furby, seu novo amigo. Ele que aprende, responde, muda de personalidade enquanto você brinca com ele. Você faz cócega nele, ele fala quando toca. Tem alguém já, peraí. Alô? Alô? Pois Oi, não. desculpa. Quem fala? É o Celso Russomano. Quem tá falando? Oi, Ana. Só um minutinho, tô no PDX aqui, um minutinho só, Celso. E depois de muitos minutinhos, veio a resposta. A gente tá tentando conversar com eles lá. Pois é, mas a Hasbro não quer falar agora, quer analisar o caso, quer voltar para falar a respeito. Não tem problema, você volta na segunda-feira? Volta? Volte. Porque nós vamos resolver esse problema, não tenha dúvida disso. Acompanhe mais uma etapa deste caso, agora, no palco do Programa da Tarde. Olha, dizem que esse brinquedo foi para a fábrica, o Furby, que ficou congelado numa personalidade ruim. E ele montou uma rebelião, convocou todos os Furbys da fábrica. Que horror! Eles depuseram o presidente da empresa e tomaram conta de tudo. É claro que eu estou brincando, mas a assessoria de imprensa podia fazer essa análise pra gente, porque a Marta pagou R$400 nesse Furby, hein? Pois é, tem alguém na linha. Alô? 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 Ué, nós tínhamos alguém na linha. Estávamos com a assessoria de imprensa. Alô? Alô? Nós temos alguém na linha. Nós estávamos falando até agora, nossa produção estava falando com a assessoria de imprensa da Hasbro. Deve ter caído a linha, né? Alô? 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 Pois é, nós temos, inclusive, diga-se de passagem, na sexta-feira, nossa produção foi muito maltratada pela Hasbro, muito maltratada. Nós estávamos tentando aqui um diálogo para explicar, inclusive, porque o que a gente faz é o seguinte, gente, a gente liga,
A gente avisa que vai ligar? Não avisa. Claro que não avisa. Por que a gente não avisa? A gente não avisa porque se a gente avisar, ninguém atende. Simplesmente é isso que acontece, o pessoal põe no gancho. Então a gente não avisa. E eu vou a partir de hoje, dizer para você que está nos assistindo, ó, nós estamos ligando sem avisar. Só que na hora que a pessoa atende o telefone, eu digo, ó, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão. E eu sempre falo isso para a pessoa ficar ciente de que ela está no ar. Né? E de o que ela está falando está sendo acompanhado pelo Brasil inteiro. Agora, Celso, eu fiquei com uma dúvida, que a Marta esteve aqui na sexta-feira, ela disse que o Furby foi trocado 3 vezes porque ele estava com defeito. Quantas caiu a vezes, linha de novo. Por lei, o brinquedo tem que ser trocado até vir um brinquedo perfeito? Exato. Aí depende do consumidor. Ela podia optar por não querer mais o produto e querer de volta o seu dinheiro corrigido monetariamente. Só que o sonho do filho dela é o brinquedinho. É ter o Furby. É até o Furby. Então tem que funcionar e tem que trocar quantas vezes for necessário. O fabricante, então, tem obrigação de trocar o produto quantas vezes for necessário até o produto estar perfeito. Exatamente. Se for necessário 100 trocas, ele tem que fazer as 100 trocas. Se isso continuar ocorrendo e correndo em larga escala, aí é defeito de fábrica e todos os consumidores têm que ser chamados para troca de todos os produtos. Seria uma espécie de recall. Então, se outros consumidores, exatamente, é um recall, se outros consumidores estão tendo problema com o Furby, da mesma forma que a Marta está tendo, não tem problema nenhum. Entre em contato com a gente, se a quantidade for grande, nós vamos oficiar o Ministério da Justiça, que vai determinar que seja feito o recall, que o Brito colocou agora. O que é? É o chamamento de todo mundo, de todos os consumidores que compraram, para trocar ou a peça ou o produto por um novo, como a gente vê constantemente com os veículos. Isso com qualquer produto, não só com brinquedo. Com qualquer produto. Muito bem, gente. Olha aqui. Celso, vamos aguardar, nós vamos falar com eles. Claro, vamos falar assim, só recapitulando, nós temos aqui a Marta, que deu um Furby, um brinquedinho que fala, tem personalidade para o filho, mas não funcionou, trocou várias vezes, não veio o brinquedo funcionando, ele voltou para a fábrica, não foi devolvido, e temos que ter um posicionamento da fábrica sobre isso, né? E temos também a Paula teve a filha atropelada na frente da escola, a filha que ia de van escolar todo dia para a escola, e houve negligência da escola, do motorista da van. Nós estamos tentando levantar direitinho essa história, mas temos que falar com as pessoas. Vamos atender o telefone, gente. Temos uma posição da escola, no caso da Paula, que teve a filha atropelada após descer de uma van escolar. O diretor acadêmico da escola, Aníbal Diniz, está no ar para falar com o Celso. Alô? Alô? Boa tarde, como vai, diretor Aníbal? Tudo bem? Boa tarde. Tudo em ordem? O motivo da nossa ligação, já está sabendo qual que é? Com quem estou falando? É o Celso Russomano. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão. Estou eu aqui, a Ana Hickman, Tiziane Pinheiro, o Brito Júnior, e nós estamos recebendo a Paula de Carvalho Araújo, que tem uma filha que está matriculada aí no colégio. Isso mesmo. Ocorre que essa criança, no último dia que ela frequentou a aula, que dia foi? Dia 22 de outubro. 22 de outubro. Ela foi liberada pela escola e no momento em que ela foi entregue para o pirueiro, ele disse para ela atravessar a rua, ele estava do outro lado da rua, pelo menos é o que informaram para a mãe, depoimento de outras pessoas, e a criança foi atropelada e ele não deixou o atropelante dar socorro para a criança, ele mandou que ele fosse embora, ele no dia seguinte inclusive procurou a família, ele pôs a criança dentro do veículo, o pirueiro, não, na verdade o Henrique, pôs a criança dentro da perua, com o dente que tinha caído no chão, ele recolheu, botou dentro do bolso dele, saiu com essa criança, foi entregar as outras crianças que ele tinha que entregar, depois chegou com essa criança na casa da mãe, toda ensanguentada, e a partir daí essa criança foi socorrida. Moral da história, a criança teve maxilar fraturado, teve 2 dentes que foram parar na altura do nariz, um terceiro dente ela perdeu, e a mãe não tem condições financeiras, quer que
tanto a escola quanto ele se responsabilizem pelo que aconteceu com a criança, e é muito justo, porque o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa, e aí fica bem claro que a escola, não estamos afirmando que a escola tem culpa, né? Mas diz o Código de Defesa do Consumidor que o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual foi o defeito? Primeiro, a escola liberar a criança com o tio da van, né, estar do outro lado da rua e essa criança atravessar sozinha e ser atropelada. Eu gostaria de te ouvir, Aníbal. Pois não, primeiro, Celso Silvano, é um prazer estar falando com você. Prazer. Admiro o seu programa e admiro você também como pessoa, a sua caminhada como profissional. Agora vamos falar a respeito da história. Muito Exatamente o que você mencionou foi o que nós ficamos sabendo no dia seguinte ao acidente. O acidente realmente aconteceu no final do dia, em torno de 5h30 às 6 horas. Nós estávamos na escola aqui à disposição. Houve realmente esse acidente, a criança ser atropelada, só que no dia ninguém procurou a gente, ninguém falou nada. Nada. A criança já tinha sido pega pelo condutor escolar, já estava de posse dele. Aí, segundo o que a gente informa, ele teve dificuldade de atravessar, de conduzir as crianças ali que estavam com ele, e aí aconteceu esse acidente. No dia seguinte, em torno de 8, 9 horas da manhã, ele procurou a gente. E esse serviço de condutor escolar é um serviço à parte, independente da escola, contratado pelos pais. A escola não tem nenhum vínculo e nenhuma, vamos dizer assim, parceria com eles. Apenas eles prestam serviço para os pais aqui. Os pais perguntam quais os condutores escolares que prestam serviço. A gente fala, esses que prestam serviço, você procura então, atrás com eles. Posso te orientar, então, Aníbal? Por favor, estamos à disposição. Então, veja bem, se é da forma que você está colocando, em primeiro lugar, vocês têm que proibir de os proprietários de van distribuírem esse calendário que eu estou mostrando ao vivo aqui, com o logotipo da escola dentro da escola. Porque aí fica aparecendo para os pais que existe um convênio entre o dono da van e a escola. E mais do que isso, como as vans ostentam um símbolo da escola, faz crer que haja, de fato, um convênio e de que os pais estão contratando esse serviço que tem o endosso da escola ou que, pelo menos, o aval da escola teria para poder prestar o serviço. Ora, se esse serviço é um serviço totalmente autônomo, cria ainda mais um risco para os pais, porque a escola precisa saber quem são as pessoas que estão transportando os alunos e a quem vai entregar a guarda dessa criança no momento em que essa criança sai do portão do colégio e está na mão desse transportador. Então, fica uma situação difícil aí, dizer para uma mãe que recebeu o calendário dentro da escola, com o símbolo da escola e com o telefone do prestador de serviço, de que não havia responsabilidade. Até ainda agora eu perguntei para a Paula sobre isso, e a Paula, que está aqui presente, mãe da criança, disse, olha, para mim é uma coisa, eles têm um convênio, alguma coisa lá, porque eu recebi dentro da escola a publicidade deles, não foi isso, Paula? Exatamente. Desde o ano que a Júlia iniciou, em 2011, que nós recebemos na recepção da escola o calendário com o nome da escola. O nome da escola, tio Henrique e o telefone. Então, Aníbal, o motivo da nossa ligação, veja, no momento, eu gostaria de perguntar, existem funcionários da escola, do lado de fora da escola, para ajudar a travessia dessas crianças, ou fica só sob a responsabilidade do pirueiro? Agora, mais do que isso, os funcionários da escola liberam essas crianças sem elas estarem de mão dadas com o pirueiro para atravessar a rua? Como é que funciona isso? Eles vêm e pegam no portão do colégio e pegam as crianças e saem junto com as crianças. 2, 3 crianças ali, 4 crianças, pegam e puxam as crianças e aí eles têm autorização, um contrato assinado com os pais para fazer isso. Falando a respeito do acidente, a escola procurou no dia que soube, inclusive a direção da escola não estava, o nosso diretor Márcio, o professor não estava, de onde ele estava, ele entrou em contato do hospital junto com a coordenadora falou lá e deu atenção, e a partir daí nós procuramos minimizar as dificuldades que a mãe estava passando. A coordenadora procurou visitar, a professora procurou visitar, a criança teve o menor prejuízo no sentido de acadêmico, porque foi levada
levado as lições em casa, o professor foi constantemente lá. Isso de fato está acontecendo, nós estamos acompanhando, Claro. de fato a criança está estudando em casa. Agora, apoio da escola no tratamento da criança, a Paula está me dizendo que não teve nenhum. Inclusive, a única pessoa que me ligou enquanto a Júlia estava internada foi o senhor, Aníbal, né, dizendo, olha, estou à disposição, tudo que vocês precisarem, estou aqui. Visita oficial da escola não houve. A professora não visitou, Paula? Me desculpe. Ela foi por conta dela. Isso Então, ficou bem claro, ela foi por conta dela. A escola oficialmente não visitou minha filha, não quis saber. Eu procurei a escola 2 ou 3 vezes, falando da minha condição financeira, mesmo porque ninguém me ajudou. Já está havendo gastos com o tratamento dela e a escola só fala o seguinte, estamos à disposição. Pô, se eu já relatei tudo que é necessário, por que ainda continua à disposição? Já era para estar fazendo. Entendeu? Quem está saindo no prejuízo total até agora foi minha filha, que está sem dente. Só queria fazer um adendo. Senhor Aníbal, nós fizemos imagens na frente da escola, que nós estamos mostrando agora no ar, das crianças atravessando sozinha. Inclusive, uma sai correndo e quase que o carro pega essas crianças. O carro enfia o pé no freio, entendeu? Aí a criança volta correndo, uma atravessa na frente do carro, a outra sai para trás. Quer dizer, não existe controle nenhum do que está acontecendo na frente da escola, não existe faixas. Vocês não pediram faixas para o CET, para colocar aí, e o apoio do CET, o CT autoriza e credencia funcionários da escola para fazer a travessia das crianças com uniforme, inclusive, de apoio ao CT. Vocês não têm nada disso aí? Nós entramos com vários processos para a prefeitura colocar faixas, tornar essa via de mão única para facilitar. Mas você conhece a burocracia e a dificuldade do nosso país. Bom, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nós pedimos para ser proibido de estacionar em volta da calçada da escola, ser permitido somente embarque e desembarque para facilitar esse momento. Mas, às vezes, a burocracia que nós enfrentamos, você deve fazer ideia, e isso torna, às vezes, custoso e dificultoso a gente conseguir atender bem dentro de umas circunstâncias. Ok. Agora, os veículos deviam estar parados do lado, do sentido oposto. Essas vans não deveriam estar paradas do outro lado da rua, não é isso? As vans que nós observamos, elas param no contorno da calçada da escola, com exceção desse condutor escolar que vocês mencionaram, que parou do outro lado e por isso causou essa dificuldade toda. Exatamente. Se você observar, os outros condutores escolares estão na calçada da escola, em cima ali, para volta, para trás, alguma coisa assim. Nós estamos vendo lá uma confusão danada de van para todos os lados. São várias vans que estão do outro lado da rua. Enfim, o que eu quero saber é o seguinte, senhor Aníbal. A escola vai ajudar, a mãe vai resolver os problemas, vai acompanhar o tratamento dessa criança para que o trauma seja o menor possível, considerando que ela já perdeu um dente, porque o pirueiro ficou com o dente dentro do bolso dele, foi levar outras crianças e depois foi levar a criança acidentada na casa da criança em vez de levar para o hospital. Fez tudo errado. Mas de uma forma ou de outra, o que nós queremos saber agora é se a escola vai dar o apoio necessário para a mãe, como manda o Código de Defesa do Consumidor. Celso, nós sempre demos o apoio, sempre que foi solicitado dentro do Código de Defesa do Consumidor, sempre estivemos à disposição. Ela veio aqui, conversamos, até chegamos a falar com esse condutor escolar, fala, você precisa assumir a responsabilidade, assumir seu compromisso. Isso nós estamos à disposição de ajudar, independente de código, porque acima de tudo eu acho que está o humano, a pessoa. E infelizmente a lei hoje é para obrigar a fazer o óbvio, o que é certo. Então nós estamos à disposição para ajudar o que estiver ao nosso alcance, dentro da instituição, para ajudar a Paula sim. Então eu vou fazer o seguinte, a Paula vai te procurar, nós vamos acompanhar pelo Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a Rede Record de Televisão também vai acompanhar e nós vamos mostrar depois o atendimento que a criança teve e de que forma que a escola adventista agiu. Eu queria te agradecer muito pelas suas palavras, por ter falado com a gente aqui e a nossa intenção aqui é resolver o problema. Vamos te ajudar, inclusive, com relação ao CET, tá bom? Eu agradeço isso, Celso Russano, mais uma vez. Muito obrigado pelo privilégio de falar com você e que Deus abençoe você e seu programa. Tá ok, muito obrigado. Que bom, vamos acompanhar, né? Sim, vamos agora acompanhar. Nós vamos estar junto com você. Mas eu preciso dar um pequeno desfecho aqui, acho que é importante que isso seja dito, que é o seguinte, a escola tem que aprender uma lição nessa história.
esse tio da van, o tio Henrique, o tio João, a tia Maria, enfim, todos os motoristas das vans, não são ilustres desconhecidos para a escola, são parceiros da escola. E a escola, independentemente da relação contratual, da parceria que tenha com essas empresas de transporte escolar, ela não pode permitir que esse tipo de situação que foi filmada e que nós mostramos aqui para vocês aconteça diante dos seus olhos, dos professores, dos diretores, essa confusão toda aí de aluno descendo do outro lado da rua, de um monte de van estacionada uma atrás da outra e expondo as crianças, expondo os alunos a esse risco, entendeu? A escola tem que entender essa lição. E aí eu vou dar um conselho para essa escola e para todas as escolas que têm esse tipo de situação, infelizmente em São Paulo é muito comum, acho que na maior parte do Brasil. Invistam não só em novas salas de aula, em ginásio, invistam também na parte de estacionamento, nessa situação, para que isso não aconteça, para que as crianças não estejam correndo risco, entendeu? Agora, a escola, essa escola adventista é sim corresponsável nessa situação. E no meu modo de entender, não sou juiz nem advogado de ninguém aqui, a escola tem que assumir esse gasto e todo o trauma que esse aluno, que essa aluna sofreu em função desse acontecimento. É a minha opinião. Brito, a situação é a seguinte. Com relação ao Henrique, o transportador da escola, ele não atende o telefone e não falou com a gente. Mas nós já falamos com o diretor da escola e vamos acompanhar o atendimento dessa criança. Na esfera criminal, a polícia vai apurar a responsabilidade. Com relação a Hasbro, que deveria falar com a gente, e eu vou dizer por que nós estávamos insistindo nessa conversa. Porque eles mandaram uma nota pra gente, uma nota de esclarecimento. Mas eu vou ler a nota e antes que o público aqui presente bata palma, por favor, não batam palma, porque eu vou explicar por que não deve se bater palma. A Hasbro, líder mundial em produtos para entretenimento de crianças e famílias, preza pela qualidade dos seus produtos e ressalta também o compromisso em assegurar a excelência do seu serviço por meio do SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, sac@hasbro.com.br. A empresa informa, conforme e-mail para a consumidora, que no dia 28 de novembro, que o novo produto, o Furby, foi encaminhado ao operador logístico. E no dia 29 de novembro, entregue para a consumidora Marta Pereira, no dia 2 de dezembro, segunda-feira, que seria hoje, né? Na parte da manhã. Recebeu, Marta? Não. Você ligou pro teu prédio agora? Liguei antes de entrar no ar, eu liguei 2 horas e 15 minutos, junto com a sua produtora, e não havia chegado absolutamente nada. Então eu não posso dar parabéns e não posso deixar que o público bata palmas para alguém que faz por escrito e assina aqui Hasbro do Brasil, dizendo que entregou o produto e que não entregou o produto. Eu acho que ou eles não têm informação, né, adequada, ou então eles emitem uma nota e fazem uma afirmação falsa e enganosa. Então nós vamos aguardar, nós vamos voltar amanhã com esse caso, porque nós queremos ver a entrega do produto, que eles estão prometendo por nota que vão entregar. Não atende a gente no telefone, diga-se de passagem, na semana passada eles disseram: quem vocês pensam que são para estar ligando para a gente? O que a Hasbro pensa que é? Porque é líder na venda de brinquedos, pode fazer do jeito que quer? Negativo, nós vamos continuar cobrando, voltamos amanhã com esse caso. Aliás, a relação entre o consumidor e os comerciantes, os fabricantes, não é brincadeira não, hein, Tiziane? É Obrigado, isso aí. Celso. Obrigada, Celso. Obrigada, meninas.